Só que hoje nós vamos falar sobre o auto-perdão. Tem pessoas que dizem, né, que é mais fácil a gente perdoar o outro do que perdoar a nós mesmos. Eu não sei como que é para você, mas o fato é que eu tenho nos últimos tempos trabalhado muito essa questão do perdão na minha vida e tenho percebido o quanto de leveza, né, isso tem me trazido, o quanto de liberação que a gente consegue fazer com relação a amarras, a raivas, né, que são muitas vezes guardadas por muito tempo, coisas que a gente tem percepção, outras que a gente não tem, que está muito profundamente arraigada, né, no nosso ser. E o fato que eu percebo que o auto-perdão, quando a gente começa a praticar o auto-perdão, a gente consegue perdoar o outro com mais facilidade. Mas também quando a gente começa a perdoar a outra pessoa, né, alguma pessoa que nos magoou, que nos causou algum aborrecimento, a gente também consegue olhar para nós mesmos com mais carinho, com mais amorosidade e conseguimos também praticar o auto-perdão. Então eu percebo, né, na minha experiência, que uma coisa leva a outra. O fato, como eu disse, né, praticar o perdão às pessoas é um sentimento, uma emoção que a maioria das pessoas tem dificuldade, e isso é muito justo, né? Porque cada um passou as suas mazelas, as suas questões. Isso envolve, como eu falei, raiva, rancores, né? Processos muitas vezes doloridos de vida. Mas o fato é que se a gente quer alavancar na nossa vida, se a gente quer avançar, e isso em qualquer área da nossa vida, é importante praticar o perdão. O perdão é liberar o outro, mas acima de tudo é liberar a gente mesmo, é liberar nós mesmos. É como se fosse uma amarra, né? Que a gente vai tocando a vida e muitas vezes não percebe que aquilo de alguma forma está nos machucando, nos bloqueando, nos impedindo de prosseguir em algum nível, né, da nossa existência. E o passado, eu deixo uma colinha aqui, não quero perder nada do que eu anotei sobre o perdão, né? O fato é que o passado, né, o que nos aconteceu no passado, ele deve servir como uma mola propulsora de aprendizado, de maturidade e de sabedoria, né? Diante dos nossos erros, né? E não de culpa e sofrimento. Então, todas as vezes que a gente pratica o auto-perdão, a gente faz do passado um local, um lugar de experiência e não de estagnação e de sofrimento. Então, o convite aqui é esse, né, na prática do auto-perdão, os passos para que a gente possa avançar, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa praticar o auto-amor, né, porque as pessoas elas vivem imersas em culpas, né, culpas, tristezas, dissabores, e praticar o auto-perdão, ele traz pra gente, né, traz pro nosso coração essa limpeza, essa desintoxicação dessas emoções que muitas vezes estão acumuladas há muitos anos, há muito tempo. Então ele nos libera de culpas, de amarras, deixa a nossa vida mais livre. E não é fazer de qualquer jeito, né, na prática do auto-perdão, não é você sair fazendo qualquer coisa e se perdoando por tudo, né? Existe uma maturidade nessa autoanálise, né? Não quer dizer que tudo que eu fizer eu vou sair me perdoando e tá tudo ok, né? Essa conversa ela tem um certo nível, né? As pessoas que me seguem, elas não me seguem à toa. Então, assim, eu acredito que todos que me seguem, todos que estão aqui já estão num nível de entendimento que a gente não precisa explicar coisas assim que muitas vezes pode parecer óbvias, né? E na verdade são. Então eu trouxe 3 ações práticas para que a gente possa, né, desenvolver com mais facilidade esse auto-perdão. E o primeiro deles, que eu anotei aqui como erro, né? O que é o erro? Quando, na prática do auto-perdão, a gente precisa entender e olhar para o erro como algo
que é um mestre, né, que veio nos ensinar. Eu tenho uma criança, né, de 12 anos e desde pequenininha eu falo para ela, quando ela fala, ai, poxa, eu errei, ai, que raiva, eu falo, não, aproveita essa oportunidade para que da próxima vez você não erre, né, ou para que você se aproxime cada vez mais do acerto. Nós não somos ensinados isso, né, quando a gente é criança, eu já vi, né, pais, mães chamando a criança de burra, né? Imagina o que essa criança lá na frente vai ter como referência, né? Então, eu já passei por isso. Então, eu sempre falei para minha filha, eu falei, não, aproveita essa oportunidade para que você possa aprender com isso. Então, na prática do auto-perdão, entender que não existe erro, e sim uma experiência a ser vivenciada, a ser analisada e a ser superada. E quando a gente analisa o erro sobre essa ótica, fica muito mais leve, fica muito mais fácil a gente trabalhar o auto-perdão, independente do que a gente tenha feito e do grau, né, de culpa que a pessoa carrega, né? Então, entendemos, né, dentro desse contexto que a vida é uma escola e não uma prisão, né? Então, aprendendo dessa forma vai ficar muito mais leve a gente trabalhar o auto-perdão. Então, essa um exercício prático, né, que a gente precisa ter assim, o tempo todo na nossa consciência, na nossa mente. E um outro, né, seria da consciência que você tinha na época, né? Então, eu atendo pessoas e muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas elas têm uma culpa tão grande, elas têm uma dor por ter cometido algo que não foi legal, né, com o outro, porque muitas vezes a gente sofre e outras, né, é normal na vida. A gente causa sofrimento nas outras pessoas, né? Ninguém aqui é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, muitas vezes eu atendo pessoas com um grau muito grande de culpa, né? E muitas vezes todas as sessões ela traz aquela culpa, né? Ela se sente culpada, ela se sente mal. Então, você fazer uma análise da consciência que você tinha na época em que você cometeu o erro, o equívoco, independente do tamanho, né, desse erro, desse equívoco, ele vai te trazer uma análise com uma sabedoria, né? Porque a consciência, a maturidade, a vivência que nós temos hoje, né, é diferente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20, 30 anos, né? Para quem é mais velho, né, às vezes a pessoa está lá com 60 anos se culpando de algo que ela, um equívoco, algo muito que ela considera ruim, que ela cometeu aos 20. Só que era a consciência que ela tinha naquela época. Então, quando a gente faz essa análise, fica muito mais leve, né? Você não vai cometer com 40, 50 o mesmo erro de quando você tinha 20 anos, né? A bagagem que você tinha naquela época era diferente, conhecimento, a situação de vida, a situação financeira, enfim, todo o entorno, né? Era um outro contexto. Então, vendo dessa forma, vai ser mais fácil praticar o auto-perdão. E o terceiro item aqui que eu trouxe como uma contribuição, né, para que a gente possa fazer essa autoanálise, né, fazer essa autoanálise com responsabilidade, perceber que o passado ele não vai mudar, né, entender que o passado não muda e quem muda somos nós, né? Então a gente precisa estar aberto a essa mudança, aberto a essa nova visão, essa nova consciência, né, do auto-perdão. Porque eu costumo dizer que as culpas pelos erros passados e até traumas, né, que a gente pega em atendimento terapêutico é como se fosse uma mochila muito pesada. E eu costumo dizer que cada trauma, cada culpa, cada processo que a gente ainda não superou é como se fosse uma pedra que está dentro dessa mochila. E que cada vez que a gente consegue, através, agora, por exemplo, nessa live que a gente está falando do auto-perdão, cada vez que a gente consegue conceder o auto-perdão, é como se a gente tirasse uma pedra pesada dessa mochila.
Então imagina no decorrer da vida, cada questão que a gente consegue analisar com uma outra ótica, né? Um carinho que a gente coloca para a gente mesmo no processo do auto-perdão, um carinho que a gente coloca com a gente mesmo no processo de perdoar o outro, porque a gente acha que vai liberar o outro, mas não. Na hora que a gente perdoa o outro, a gente também libera, né? A gente libera a nós mesmos, né? A gente abre espaços dentro do nosso ser para viver algo novo e tirar o velho. Então, cada pedra que a gente vai tirando, a gente vai transformando essa mochila que é a nossa vida em algo mais leve, em algo mais gostoso, em algo mais fácil, né? E a gente vai melhorando muitos aspectos da nossa vida, de relacionamento, de trabalho. A gente vai fluindo na nossa vida de uma maneira diferente, né? Com mais leveza, com mais tranquilidade e com menos culpa, né? Então, aceitar, né, que o passado não muda e que a gente pode daqui para frente promover essa mudança, promover essa transformação para a gente mesmo. E nesse momento é como se a gente se transformasse numa pessoa egoísta mesmo, né? Porque a gente vai pensar na gente. Mas quando a gente se melhora, todo o nosso entorno, todas as pessoas à nossa volta, elas também melhoram com a gente. É algo assim que se esparrama, né? Que se espalha. E o nosso bate-papo de hoje é esse, né? Falamos sobre auto-perdão, a importância do auto-perdão para a gente seguir com mais leveza na vida, com mais paz, com mais tranquilidade, já que a proposta dos nossos encontros com Mãe Maria é esse aprimoramento, né, do nosso ser e principalmente, né, eu tenho feito esses encontros porque eu percebi que nós, enquanto seres humanos aqui no planeta Terra, precisamos elevar a nossa frequência, precisamos, né, aumentar a nossa capacidade de emanar coisas boas, coisas positivas. E se a gente quer um planeta melhor, se a gente quer um ambiente familiar melhor, um bairro melhor, um estado, um país melhor, a gente tem que começar com a gente mesmo. Não dá para esperar vir de fora, não dá para esperar vir do outro. E então a proposta é essa, né? A gente, a partir de nós, iniciar a partir de nós, a partir da elevação do nosso estado de frequência, da nossa vibração. Isso vai abrindo, né, os caminhos da nossa vida. Isso independe de religião, independe de crenças, né? É um trabalho que a gente vai fazendo de dentro para fora. É como se fosse essa rosa aqui, né, que vai desabrochando, né, e que vai mostrando toda a sua beleza. E agradeço a todos que estão na live, os que virão, né? Desejo que os anjos de Mãe Maria, que a egrégora de Mãe Maria proteja a todos os seus lares, os seus familiares, proteja cada um de vocês, que a grande luz da Grande Mãe possa se expandir pelos 4 cantos do planeta, levando todo o amor, todas as bênçãos, toda a paz de que todos nós precisamos e merecemos, né? Enquanto filhos do divino que somos, enquanto divinos que somos. A gente só não descobriu ainda que a gente né, um ser divino. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.